E aí pessoal, eu tô aqui nas terras pestilentas ocidentais e nesse vídeo eu vou mostrar uma corrida pela medalha de ouro na masmorra em modo desafio Scolomantia. Como sempre eu vou tentar mostrar os erros que o nosso grupo cometeu e bora lá! Mas antes de iniciarmos o desafio, eu sugiro que você e seu grupo entre na masmorra no modo normal ou heróico e limpe a instância até a sala de química, que fica antes do último boss. Esta sala que tem esta mesa com uma ampola e que ao clicar você recebe um buff de 1 hora. Este buff vai fazer com que você cause dano adicional ao boss final da masmorra, incluindo no modo desafio. E esse buff persiste mesmo se você morrer, então lembre-se que a duração é de 1 hora, então talvez você precise voltar aqui para renovar o buff. E no desafio nós iremos utilizar a poção de invisibilidade aqui nessa sala para poder evitar todos esses mobs e ir direto para o último boss. E agora sim, vamos para o desafio. O primeiro pull da instância é bem simples, você deve agradar esses dois guardas, mate eles aqui em cima antes de iniciar o combate com o primeiro boss. Esses dois mobs não são difíceis, mas o pull no boss você vai ter que ter cuidado. Existem vários mobs que vão estar junto com a boss lá embaixo. E esses mobs podem ser mortos pela boss, contanto que alguém do seu grupo ataque a boss antes de atacar qualquer outro mob na sala. Então assim que os guardas estiverem mortos, alguém do seu grupo pula e ataca o boss à distância imediatamente. Nisso os demais mobs na sala vão desaparecer, exceto os dois patrulhas que ficam nas laterais. E esses dois você deve utilizar habilidades de controle para que você tenha mais liberdade na sala durante a luta. Quando você inicia a luta, vai aparecer uma barreira de gelo que vai ficar vindo na direção do seu grupo. Se você for atingido por essa barreira, você irá morrer. Então esta primeira fase é uma corrida de DPS. Utilize heroísmo ou bloodlust e mate este boss o quanto antes, porque se você demorar muito, o seu grupo vai wipar. Nesta fase também procure ficar a 2 metros de distância um do outro, porque a boss vai aplicar um debuff que vai fazer com que jogadores causem dano a todos os aliados próximos. Também serão criadas algumas runas de gelo no chão, saia imediatamente de cima dessas runas. Agora esta última fase da luta não tem muito segredo, você apenas deve ficar tomando cuidado para não ser atingido por esses livros que ficam soltando fogo. Se você for uma classe ranged à distância ou healer, você pode ficar afastado igual aqui onde eu estou. Esse lugar é bom para quem é ranged e ficar batendo daqui. No mais, assim que o seu grupo se sentir confortável, o seu tanque já pode agrar esse guarda da esquerda, que é o guarda reanimado. Mas se você estiver tendo dificuldades, então primeiro mate o boss e aí então puxe esse guarda. Você mata ele. Você pode também ir prosseguindo pela instância e levando ele, contanto que seu healer esteja ok com a mana. E aquele mob que ficou na direita, o guarda reanimado da direita, você não precisa matar ele, você pode deixar ele sob controle lá e prosseguir sem ele. Então aqui nós já agramos mais um guarda. Esses guardas não são muito difíceis de matar, então você não terá muito problema com eles, mas eles têm muita vida. Agora nesse próximo pull você tem que tomar cuidado com os magos, porque eles causam bastante dano e tem 2 magos aqui nesse pool. E lá na sala do boss tem mais um pool com mais 2 magos. Eu não recomendo você puxar os dois grupos juntos, porque senão o dano vai ser muito alto. Então de preferência mate primeiro esse grupo, foque em matar um mago por vez e então prossiga quando o grupo anterior já estiver com a vida baixa. Tem alguns mobs pequenos também, mas eles têm muito pouca vida, então você pode matar eles com dano em área. Eles morrem com 1 ou 2 hits apenas. E antes de iniciar o combate com o boss, se certifique de que seu healer tenha bastante mana, porque a luta com esse boss pode consumir muita mana do seu healer.
Agora, na primeira fase com esta boss, o tanque vai ter que tancar ela de costas para o grupo, pois ela vai utilizar um ataque em forma de cone para frente, e quando ela lança essa habilidade, o tanque pode se esquivar do ataque, e no mais, todos do grupo devem ficar atentos com as poças roxas que vão aparecer no chão, saia sempre de perto, não fique em cima, e para essa fase é apenas isso. Quando ela chegar em 66% e 33% de vida, ela vai entrar na fase em que ela se divide em múltiplas imagens. Apenas uma imagem é verdadeira e você apenas consegue avançar na luta se você matar a imagem verdadeira dela. Enquanto você não matar a imagem real, o grupo todo vai receber um dano muito forte de tempo em tempo. Portanto, é muito importante que a imagem correta seja identificada e morta imediatamente. Para você descobrir qual que é a imagem verdadeira, você deve observar no retrato dos alvos e também a ombreira e o cinto dos modelos. Comece alterando os alvos até encontrar algum com cabelo e tiara preto, e então observe se o cinto dela é branco, prata ou cinza. Se for então a imagem correta, mate e a boss irá ficar ativa novamente. Um detalhe que notamos é que nas tentativas que fizemos na segunda fase de cópias, a verdadeira imagem estava sempre no mesmo lugar da primeira fase de cópias, mas talvez tenha sido por acaso, mas na segunda fase não custa nada você começar conferindo pelo mesmo local da imagem verdadeira da primeira fase de cópias. E também tem um addon chamado Barov Helper que pode ajudar nessa luta. Eu não utilizei esse addon, mas se você quiser experimentar, o nome do addon está aí na imagem. E agora aqui para os mobs na sala seguinte, o boss só pode ser evocado quando todos os Moldaossos forem mortos. Então idealmente você deve agrar todos os Moldaossos, e então todo mundo do grupo deve se esconder na sala da boss anterior, que é aqui onde nós estamos. E o tanque pode ficar no local indicado em verde, depois que ele agrar os mobs na sala. E o importante é que todos os mobs da sala sejam agrados e que todos os jogadores do seu grupo fiquem fora da linha de visão destes mobs, para que eles venham correndo até aqui, onde o seu grupo vai ter que matá-los utilizando dano em área, coordenando os atordoamentos em área também. E o seu tanque e healer devem utilizar os cooldowns na medida do necessário, porque se for fazer dessa forma, o dano vai ser muito alto. Porém, aqui nós acabamos preferindo por jogar seguros e acabamos puxando os grupos aos poucos. Então a gente não fez da forma que eu acabei de explicar. Então você deve tentar fazer da primeira maneira. E se seu grupo estiver tendo dificuldades, então faça que nem a gente aqui. Vai matando um grupo por vez. Vai demorar bastante tempo, mas mesmo assim vai sobrar tempo para fazer a medalha de ouro. Estes mobs eles morrem bem fácil com dano em área, exceto os Moldaossos. Então foque nos Moldaossos e mate os outros mobs menores com dano em área. E aqui é muito importante que todo mundo do seu grupo pegue os escudo ósseos, que são esses objetos que ficam no chão brilhando. Todo mundo tem que estar com esse buff ativo, na verdade é um debuff. Então todo mundo tem que estar com esse debuff, todo mundo deve clicar nesses ossos, isso é muito importante. Então a luta com o boss inicia, ele vai ficar ganhando alguns stacks de um buff à medida que ele bate. E é muito importante que quando ele chegue a 5 stacks, seja resetado esses stacks. Aqui o que a gente fez foi o seguinte: eu utilizei o tiro distrativo quando ele chegava a 5 stacks para poder quitar ele. Então eu fiquei quitando ele, eu fiquei em um lado da sala e o tanque ficou no lado oposto. Assim a gente ficou fazendo um ping-pong com o boss. Sempre que ele chega a 5 stacks, ele deve ser quitado. Se você tiver 2 jogadores no seu grupo que possam utilizar alguma habilidade de taunt, isso ajuda bastante para fazer o ping-pong com ele. Se apenas o tanque tiver taunt, então o tanque tem que quitar ele até que ele perca os stacks do buff dele. E de 6 em 6 segundos, mais ou menos, ele vai utilizar a habilidade Espigão Ósseo, que vai
quebrar o escudo ósseo de um jogador, e esse jogador vai perder o escudo. Esse jogador deve pegar imediatamente um novo escudo ósseo no chão, então fique muito atento com isso, porque se ele utilizar o espigão ósseo em você e você não estiver com escudo ósseo, você vai morrer. Tenha cuidado também com o fogo, esse fogo azul que fica em cima dos ossos. Isso causa muito dano. Se você for uma classe DPS, você vai tomar um dano bruto. Se você precisar pegar um escudo ósseo com urgência que está em cima de um fogo, utilize algum cooldown defensivo para fazer isso, mas saia correndo do fogo. Pegue o escudo e saia correndo. E é isso aí para esse boss. Agora aqui nessa próxima sala você vai ter que agrar todos os mobs, não precisa ser todos juntos. Então a gente agrou o da direita ali, porque é necessário matar ele para a contagem final de inimigos mortos. Pelo menos para a gente foi necessário, de acordo com os mobs que a gente já matou anteriormente. E aqui é importante notar o seguinte: essas abominações grandes você não precisa bater nelas, porque elas apenas morrem quando os enxertos de carne são mortos. Tem 4 enxertos de carne que são acoplados a essas abominações, então não adianta você bater nas abominações, bata apenas nos mobs com nome de enxerto de carne. Foque em dar dano em área, porque o ideal é que eles morram ao mesmo tempo, porque quando um deles morre, os demais ganham um buff de dano, então o ideal é matar eles ao mesmo tempo. Então foque no dano em área, procure matar todos eles para que a abominação morra junto. Mas não vale a pena você ficar com o alvo na abominação, porque todo o dano causado nela vai ser inútil. Então aqui você vai puxando. Se o seu grupo estiver tranquilo, estiver confiante de que vai conseguir matar mais de um grupo junto, então puxe mais de um grupo, utilize atordoamento em área, coordene os cooldowns e mate eles, mas não utilize os cooldowns ofensivos agora. Guarde os cooldowns ofensivos para o boss seguinte. Então quando esses mobs estiverem mortos, ninguém deve clicar no portão até que o grupo inteiro esteja pronto, porque no que clicar no portão vai iniciar o evento do boss seguinte. E nesta boss o nosso healer foi de DPS, porque a gente queria tentar matar a boss antes de ela entrar na segunda fase, o que pode tornar essa luta extremamente mais rápida. Porém o nosso DPS não foi suficiente e a gente acabou falhando. Mas a gente conseguiu matar a boss, mas ainda tivemos que passar pelas fases 2 e 3. Para que essa estratégia funcione, é necessário que o DPS total do seu grupo seja acima de 545k, a partir do momento em que a boss chegar a 60% de vida, que é o momento em que ela inicia a transformação para a fase 2. Então depois que ela chega a 60% de vida, ela vai levar 22 segundos para concluir a transformação. E se o seu grupo conseguir um total de 545k de DPS nesses 22 segundos, ela vai morrer antes de entrar na fase 2, e isso vai dar uma grande vantagem para você, mas isso não é necessário para a medalha de ouro, mas é um grande bônus. E observe que no momento em que ela se transforma, nós ainda estávamos com o buff do heroísmo ou Bloodlust, se você for da Horda, ativos. Então nesse caso foi bom termos utilizado esse buff já no início da luta, pois ele foi aproveitado durante toda a fase 1. Mas de preferência guarde os seus cooldowns ofensivos cuja duração seja menor de 20 segundos, para depois que a boss chegar a 60%, para ter maiores chances de derrubar ela antes da fase 2. E na fase 2 ela vai ficar fixando em jogadores aleatoriamente. O jogador que estiver fixado deve correr dela, enquanto o resto do grupo bate nela. Ela aceita efeitos de lentidão, então você pode tentar manter ela lenta para ajudar o restante do grupo, principalmente o jogador que está sendo perseguido. E aqui a gente acabou tendo que se virar, porque nós estávamos sem healer, porque a gente optou por fazer com 5 DPS, na verdade 4 DPS e um tanque. E então vai entrar a terceira fase. Na terceira fase ela vai puxar todos os jogadores para cima dela, e todo mundo tem que sair de perto nesse momento. E agora na terceira fase os jogadores vão ter também um efeito roxo que vai deixar um rastro pelo chão. Você tem que ficar se movimentando de forma que você não pise no seu próprio rastro e não pisar no rastro dos outros jogadores. E então finalizar com ela. E após uma batalha bem tensa, porque a gente estava sem healer, né?
acabamos perdendo o tanque e quase perdemos alguns DPS também no finalzinho. Então agora a gente vai se recuperar. Um detalhe que eu aprendi aqui nessa corrida também é que o canivete, só isso, que é aquele item de engenharia que permite que você tente ressuscitar um jogador, funciona nos modos desafios também, mas a chance de ressuscitar não é garantida. Então aqui eu vou utilizar e por sorte funcionou. Então enquanto o nosso Xamã recupera mana, eu utilizei o item de engenharia e funcionou. Então a gente soltou também um banquete para o pessoal encher a vida rapidamente. E agora nós vamos para a última etapa da masmorra. E agora nessa etapa o pessoal vai utilizar a poção de invisibilidade. Eu não preciso utilizar porque eu vou usar a camuflagem. E quem for usar a poção de invisibilidade, é importante que não utilize poção de DPS na luta anterior. Então aqui eu estou passando pelo cantinho. E alguém precisa vir aqui e abrir esse portão. Essa pessoa tem que se sacrificar pelo grupo. Então eu fiz isso, no caso eu fingi de morto. E abriu o portão para o pessoal. Então o pessoal usou a poção de visibilidade e veio vindo para cá sem agrar os mobs. Então é importante que um jogador pelo menos se sacrifique aqui abrindo o portão. Ou se não, venha invisível e de alguma forma saia de combate para sobreviver. Mas enfim, se o jogador morrer, é só questão de alguém que passou invisível ressuscitar esse jogador em seguida. Então aqui a gente já inicia a luta com o boss final. Aqui, se você for uma classe à distância, você pode vir aqui para trás, porque é uma boa. Você ficando ali em cima, você pode gerar agro nos zumbis que vão aparecer ali embaixo. E esses zumbis vão seguir você até lá em cima, contanto que ninguém ali embaixo agre eles. No caso aqui não foi muito necessário porque o tanque estava gerando vingança com esses adicionais. Então não foi necessário, mas eu fiquei lá em cima mesmo assim para ter uma proteção maior. E esse boss não tem muito segredo, apenas bata nele, dê full DPS, utilize tudo que sobrou de cooldown ofensivo da luta anterior. Ele vai ficar evocando esses zumbis de tempo em tempo. Esses zumbis eles vão perdendo a vida na medida do tempo. Então se o dano estiver muito alto para o seu tanque, você pode vir aqui em cima, algum jogador range de ficar aqui em cima e agrar esses zumbis, fazer com que eles venham até aqui em cima, porque eles vão perdendo a vida à medida que eles estão em pé. Então eles vão morrer naturalmente, contanto que você fique quitando eles. De tempo em tempo o boss vai teleportar um jogador aleatoriamente para uma sala que fica aqui ao redor. E quando esse jogador for teleportado, ele apenas tem que matar os mobs lá dentro até que a porta seja aberta e ele possa voltar para o combate. Então às vezes ele teleporta o tanque também, então um jogador DPS vai ter que ficar tancando. Mas ele não bate muito, ele apenas utiliza essas habilidades de fogo que ele fica lançando continuamente. Aqui ele me teleportou, então eu vou matar todos os mobs rapidamente para poder sair daqui e ajudar a finalizar o boss. E é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.